Então eu falo para todo mundo, Tá falando. todas as pessoas, quando eu faço um pedido de um procedimento para dor, eu boto urgência e todo mundo me questiona, por que a dor é uma urgência? Porque um pesquisador americano, né, fez duas pesquisas, no centro particular dele e no centro universitário. E ele viu que os pacientes que eram atendidos em 1 hora, certo? Os pacientes que eram atendidos em 1 hora, eles tinham um índice de satisfação altíssima, principalmente quando tinha envolvido um procedimento, o médico fazia algum procedimento dele. É. E quando ele não era atendido em 1 hora, a taxa de insatisfação era muito alta, 90%. E a gente sabe que a taxa de insatisfação, certo? Ela está diretamente relacionada ao segmento do tratamento, certo? Se eu vou propor um tratamento de médio prazo, ou seja, de 6 meses para o paciente, eu tenho que ter aderência. E para eu ter aderência é importantíssimo esse primeiro momento. Que o paciente tenha satisfação com o atendimento com a equipe. Tem a empatia com o seu médico. Sim, né? exatamente. Então o médico ele tem que procurar ser agradável. É. Ele tem que procurar fazer com que o paciente se sinta bem, se sinta acolhido para poder continuar num tratamento que vai ser trabalhoso para o paciente, que vai ser doloroso. É. Que vai ter uma série de vieses dentro ali, um probleminha aqui, outro ali, efeitos colaterais. Ele tem que confiar na equipe médica, então é importantíssimo. Então, o tratamento da dor é uma urgência. Por esse lado médico que eu estou falando, de evidência. Agora, pelo lado ético, eu já estou falando, a dor é equivalente a uma tortura. Se eu ver uma pessoa, eu falo sempre, se eu ver uma pessoa, certo, arrancando a unha de outra pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou imediatamente acabar com isso. Tentar resolver isso, chamar uma polícia ou tentar interromper isso aí, porque a pessoa vai estar sentindo dor. Uhum. A mesma coisa acontece com a pessoa que se queixa por dor. Por exemplo, um pesquisador americano também que publicou o CATS, as necessidades do paciente com dor, ou seja, os direitos do paciente com dor. E um deles é você acreditar na dor do paciente, certo? Então, o primeiro momento que a gente tem que instruir na equipe é que a equipe tem que acreditar na queixa do paciente. E esse acreditar, ele é difícil, né? Porque como a dor tem essa nuance, por exemplo, esse modelo de luz, ele coloca o quê? Que você tem a nocepção, ou seja, a lesão, nem sempre a lesão é tão grande quanto o que a gente pensa da intensidade da dor. Ou seja, simples. Muitas vezes o paciente tem uma hérnia de disco na região lombar, é uma hérnia pequena e dói a beça. E o outro tem uma hérnia grande e dói pouco. A queixa é muito menor. Aí é o limiar da dor, né, Sim, que a gente aprende. Exatamente isso. Por exemplo, no pós-operatório, é uma outra situação, né? Os pacientes que vão operar, sempre que a gente vai operar, pergunta para o cirurgião, faz a seguinte pergunta: doutor, vai doer? Ele, não dói, quase não dói. Então, se fez um estudo sobre isso aí, se viu o seguinte, que nós temos uma genética para dor. Temos muitos receptores para dor, muitas substâncias mediadoras, isso tudo é determinado geneticamente. Nós temos um polo de pessoas que quase não sentem dor quando operam. E um polo de pessoas que chega a 10%, outro 10%, que sentem muita dor quando operam. E um polo intermediário de pessoas que sentem dor moderada, por aí, é um polo intermediário. Mas uma coisa interessante é que, culturalmente, né, o médico escuta mais o que não sente dor. Ele, não, aquele paciente é liso, tranquilo, não se queixou de nada. Enquanto que o outro que fez a mesma cirurgia sente dor a beça e o médico vai dizer, não, esse cara é poliqueixoso, tudo para ele tá ruim. Não, é genética dele. É a genética que é diferente. Porque a gente tem até a pessoa com uma genética que não sente dor nenhuma. Infelizmente, essas pessoas têm uma doença que não tem receptor nenhum e podem ter complicações numa idade muito cedo, né? Pessoas que não sentem dor. Então, nós temos essa diferença genética nas pessoas que faz com que nós temos um polo de pessoas que sentem mais dor, outros que sentem menos dor. E não é culpa de nenhum nem outro. E nem também é um problema, problema, digamos assim, de uma doença associada, né, de uma hipocondríase. Não é isso.
é que realmente tem gente que tem mais facilidade de ter dor e outros menos facilidade por uma questão genética. Então a gente tem que saber isso para poder, digamos assim, acreditar na queixa, né? Porque tem um paciente que vai se queixar menos, tem um paciente que pode vir até com uma fratura. Eu já tive pacientes que tinham uma fratura e tinham pouca dor. E tem pacientes que têm uma contusão e tem uma dor terrível. Então são diferenças, são diferenças que são mostradas nesse modelo, né, onde você tem uma diferença para cada paciente, da nossa recepção, da intensidade da dor, do sofrimento e do comportamento doloroso.